Olá, vamos fazer um exercício sobre somas de Riemann. O enunciado diz: estime a área sob a curva e o eixo x da função x² menos 1 no intervalo de 0 a 2, usando a soma de Riemann, dividindo o intervalo em 4 partes e considerando o ponto CK, que é aquele ponto que está no meio, está entre o subintervalo, como ponto médio de cada subintervalo. Então aqui ele quer que seja o meio exato, Então nós temos aqui, veja a figura aqui ao lado, a gente vai fazer a estimativa dessa área que está achurada. A curva está aqui, é a x² menos 1. Então nós vamos dividir em 4 partes. Então como eu tenho aqui já dado de 0, 1, 2, eu vou dividir em 4 partes, a gente vai ter o seguinte, aqui eu vou ter o ponto que vai ser o meio. Então, de 0 a meio eu tenho um subintervalo, depois de meio até 1, depois de 1 antes de chegar no 2 eu tenho metade aqui do caminho, que é o ponto 3/2. O que foi feito aqui, na verdade, é o nosso ΔX. A gente pegou então o intervalo todo, 2 menos 0, e dividiu pelo total de divisões, que dá 4. Então a gente atingiu 2/4, que é o mesmo que meio. Então o meio é o nosso, vamos dizer assim, o nosso salto, De 0 a gente vai até meio, porque somou 0 mais meio. Se eu somar meio com meio, eu vou para 1. Se eu somar 1 mais meio, eu chego em 3/2. 3/2 mais meio é 4/2, que é o mesmo que 2. Daí, o que a gente vai fazer? Então, cada um desses deltas aqui é onde vai ser construído aquele retângulo. E aí a gente vai pegar aqui então o nosso ponto médio, que vai ser a altura exata desse retângulo. Bom, aqui então a gente tem somente o eixo x, a cada um desses subintervalos então aqui vai representar o nosso ΔX, que é a largura do retângulo, e aí a gente viu que vale meio, é constante. E aí a gente vai pegar, conforme o enunciado pede, o ponto CK como ponto médio desse subintervalo. Então, o nosso ponto médio aqui, de 0 até meio, a gente divide por 2, a gente chega no número 1/4, que é o nosso C1. Aí depois, no outro subintervalo, o C2 vai equivaler a 3/4. Depois, no próximo subintervalo, o C3 vai equivaler a 5/4. E depois o nosso C4 vai equivaler a 7/4. É só a gente pegar a diferença aqui entre os pontos e dividir por 2, porque a gente quer o ponto médio. Bom, a fórmula que a gente vai usar é a nossa fórmula da somatória. Então, S4 aqui no caso, porque a gente tem 4 retângulos. Então, ela vai ser a somatória de f de ck vezes ΔX, o k indo de 1 até o 4. Então, na somatória, nós teremos o S4 com esse seguinte formato: f de C1 vezes ΔX, f de C2 vezes ΔX, f de C3 vezes ΔX e f de C4 vezes ΔX. Tudo numa soma. Então, isso ficaria assim. Quem é o nosso ΔX? A gente viu que vale meio, por isso o meio se repete aqui em todas as parcelas. O f de C1, bom, quem é o C1? É o 1/4 que a gente descobriu aqui. Então, f de 1/4 vezes meio. Depois, f de 3/4 vezes meio. F de 5/4 vezes meio e F de 7/4 vezes meio na somatória. Então, o que a gente vai fazer aqui? O nosso S4, então, a gente percebe aqui que nessa somatória o meio é um fator comum. Então, a gente vai colocá-lo em evidência. E aí, vamos deixar somente os F's. Então, F de 1/4. O que é F de 1/4? A nossa função é x² menos 1. Então, esse F de 1/4 a gente vai pegar o 1/4, substituir no lugar do x, subtrai 1 por causa da função aqui. E aí a gente chega em menos 15/16. A gente vai fazer a mesma coisa para todos os f's. Basta substituir na função e fazer uma operação aqui entre os números. E aí a gente vai chegar nos seguintes valores. Para o f de 1/4, menos 15/16. Aí mais o f de 3/4, ele é menos o 7/16. Vou colocar aqui entre parênteses só por causa do sinal, tá? Vou colocar no primeiro aqui também. E aí mais o f de 5/4, agora deu positivo, é 9/16, mais os 7/4,
que é o mesmo que 33 sobre 16, o f disso, na verdade, né? É o 33 sobre 16, e aí a gente fecha aqui. Tá? Lembrando que cada um desses valores eu descobri substituindo nessa função e fazendo operação. Aí agora aqui, só fazer uma operação matemática simples, então a gente chega que o nosso S4 equivale a 5/8 unidade de área. Tá ok, pessoal? Então até os próximos vídeos, até lá!